Alô, galera do nono ano, o professor Jairo chegando com mais um assunto de filosofia e hoje nós damos sequência a conhecimento e linguagem, que é um assunto que nós já estamos estudando em 2 aulas e a gente dá essa continuidade agora. Então você em casa talvez esteja se perguntando, mas professor, estudar em filosofia sobre linguagem, como é que isso funciona? Pois é, dentro da perspectiva filosófica, a linguagem ela é importantíssima, ela é um meio onde as pessoas têm a sua comunicação. Então nós precisamos utilizar a linguagem para uma comunicação eficaz. Então nós vamos agora conhecer um pouco do grande filósofo que traz essa teoria, que é o Bertrand Russell, 1872-1970. Ele foi um filósofo, um matemático e historiador britânico. Ele foi um dos principais filósofos do século XX, foi um escritor famoso que incentivava a paz, que escreveu sobre assuntos sociais, políticos e morais. Então, para a gente trazer agora um destaque nos assuntos em que Russell defendia, que era justamente assuntos sociais, políticos e morais. 3 áreas que eram distintas, mas que estavam entrelaçadas. Então, ele tinha esse foco para essas discussões. O que era lei de sociedade, o que era de cunho político e o que era de cunho moral. Então, essa discussão estava dentro da proposta em que ele iria trazer para a sociedade, tá? Em que o filósofo trazia para a sociedade. E aí dá um destaque que ele traz, que é muita evidência, que é interessante, é a discussão sobre a paz. Ele ganhou o Nobel de Literatura no ano de 1950. Então nós estamos falando de um grande pensador, um grande filósofo que tem respaldo para falar sobre determinados assuntos. E óbvio que nós vamos aprender com ele hoje, nessa aula, um pouco sobre linguagem. O que ele traz como teoria baseado sobre a linguagem. Não é uma aula de português, mas sim de filosofia, onde nós estamos trazendo esse conceito para vocês. Outro ponto importante sobre ele é que Russell não concordava com o idealismo de Hegel. Ele e outros filósofos analíticos buscaram eliminar as afirmações filosóficas que julgavam ser insensatas ou incoerentes. Eles buscavam clareza e precisão. Ou seja, a concepção era: precisamos entender o que as pessoas estão escrevendo ou o que elas estão falando. Então, justamente sobre clareza e precisão. Quando alguém está falando, eu preciso parar para ouvir, para que eu possa entender sobre determinado assunto que está sendo proferido por alguém. Então, ele trazia isso. Ele dizia que era necessário a clareza e a precisão em seus argumentos. Então, repetindo, ele buscava clareza, precisão em seus argumentos, ao utilizar a linguagem precisa e ao quebrar proposições filosóficas em seus componentes gramaticais mais simples. Ou seja, ele defendia que era necessário que eu e que você e que as pessoas pudessem ter uma linguagem, utilizar uma linguagem que fosse precisa, que tivesse um entendimento. Então essa era mais ou menos aquilo que ele estava defendendo. Outro ponto para ele é que, em particular, considerava que a lógica formal e as ciências eram as principais ferramentas de um filósofo. Então, ele dizia que alguém que trabalhasse com a filosofia, que fosse um estudioso, que fosse um filósofo, precisava ter a ciência e também considerava que a forma lógica deveriam estar juntas, né? Então ele desejava pôr fim ao excesso da metafísica. Beleza? Até aí? Então até aqui o que nós conseguimos perceber? Nós conseguimos perceber e entender que o filósofo acreditava que era necessário utilizar uma linguagem que fosse precisa, certo? E que ela viesse quebrar proposições filosóficas, que ela fosse uma linguagem mais ampla, uma discussão plena, que as pessoas pudessem falar sobre aquele assunto e ao mesmo tempo elas conseguissem compreender. Vamos lá, mais à frente. Então, o que ele defendia, o que ele falava sobre o conhecimento e principalmente sobre a linguagem, que é hoje o nosso carro-chefe de estudo aqui. Então, Bertrand Russell dizia o seguinte: ele buscava uma linguagem formal, tá? Uma linguagem formal. Então ele trazia o seguinte: o que é uma linguagem formal, né? Dentro dessa perspectiva? Para o filósofo,
é uma busca pelo sentido exato daquilo que se fala e que se pronuncia. Ah, professor, então nós estamos trabalhando português? Não, nós não estamos trabalhando português. Nós estamos trabalhando linguagem na perspectiva filosófica. Nós estamos trabalhando linguagem na perspectiva desse filósofo, Bertrand Russell. Então, o que ele diz? Então, o que é uma linguagem? Repetindo, para que a gente possa compreender, para que a gente possa assimilar sobre isso. Ele vai responder o seguinte: para o filósofo, para esse cara aqui, é uma busca pelo sentido exato daquilo que se fala. Como assim, professor? Uma busca pelo sentido exato daquilo que se fala? Ele está dizendo que quando eu e você estamos utilizando a linguagem formal, ele vai dizer que é uma busca, tá? Para que você tenha sentido exato, seja algo preciso naquilo que você quer escrever, aquilo que você quer falar, daquilo que se fala e que se pronuncia. Tem que ter uma exatidão, tem que ter algo de fato coerente, que as pessoas consigam compreender o que você está falando. Era sobre isso que ele defendia, uma ideia de uma linguagem que ela fosse formal, tá? Uma linguagem que você e eu possamos compreender. Vamos dar continuidade. Então vamos lá, ele também fala sobre uma linguagem comum. O que é uma linguagem comum? Na visão do filósofo, ele diz que uma linguagem comum, ela vai estar carregada, cheia de erros e conduz as pessoas a enganos irreparáveis. Então ele vai dizer que uma linguagem ela precisa ser mais cheia de informações, cheia de conhecimento. Outro ponto que ele fala sobre essa linguagem comum, ele vai trazer que ela é necessário, portanto, uma nova linguagem formal, tá? Como é que se dá isso? Se dá no momento em que você começa a compreender sobre aquilo que você está lendo e sobre aquilo que você está escrevendo. Então, você vai sair dessa perspectiva de uma linguagem comum, cheia de erros e que conduz as pessoas a um engano, que muitas vezes é irreparável depois que acontece isso, e você passa para algo que é diferente, que é necessário, portanto, uma nova linguagem, que essa vai se chamar uma linguagem formal. Ok? Então, vamos dar continuidade sobre o assunto relacionado à linguagem comum e linguagem formal dentro da perspectiva filosófica. Não esqueçam que nós estamos falando sobre uma linguagem baseada na filosofia. Vamos dar continuidade. Então, o que é de fato essa linguagem formal? A linguagem formal, ela vai estar longe, preste atenção sobre esse assunto. Ela vai estar longe de erros e equívocos, ou seja, ela não vai estar dentro de uma linguagem comum, tá? Outro ponto que eu e você precisamos refletir, que é a seguinte: como ela se aplica, né? Como essa linguagem formal, ela se aplica nos dias atuais, na leitura, como é que o filósofo vai estar trabalhando isso? Então a pergunta é, como é que se aplica? Então vamos lá. Bom, dentro da perspectiva da linguagem comum, existe, que eu falei para vocês, a comum e existe a formal. O que acontece no caso da linguagem comum é o seguinte: daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre como se aplica a linguagem formal. Então, na linguagem comum, percebam, a linguagem comum, ela se utiliza da emoção, a fala é emotiva, não há reflexão sobre o que se diz. O sentido das frases pode estar nas entrelinhas. Então, quando eu falo uma linguagem comum, eu preciso ter esse cuidado. Não, quem está falando sobre isso é o filósofo. Então, nós precisamos ter cuidado justamente com essa linguagem comum. Primeiro, a emoção. Segundo, a fala emotiva. Terceiro, não há reflexão muitas vezes naquilo que se fala. E o último, você precisa ter cuidado no sentido das frases, porque pode estar nas entrelinhas. Você não pode ter uma linguagem onde você deixa nas entrelinhas aquilo que você quer dizer para alguém, para uma sociedade, para um grupo ou para qualquer outra pessoa. Essa definição, ela é oriunda do pensamento do filósofo. Então é ele que traz para a sociedade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a sociedade ela precisa ter cuidado com a linguagem.
Ou seja, as pessoas precisam ter cuidado na hora da escrita e na hora da fala, simplesmente com a questão da emoção. As pessoas precisam ter cuidado no momento da fala com a questão emotiva. Olha aí, vamos entendendo. Ele também vai argumentar sobre a reflexão, que uma linguagem que é informal, ela não vai trazer uma reflexão. A linguagem, ela precisa trazer uma reflexão positiva e que ela seja plausível para você e para a pessoa que está junto ou próximo ali do seu ambiente. Então, mais uma vez, relembrando o que ele traz, ok? Dando continuidade. Então, o que esse filósofo busca? Né? Discussão sobre essa linguagem. Né? O que ele quer exatamente? Para que a gente possa entender sobre essa questão da linguagem. O que o filósofo está explorando? Já que nós trabalhamos um pouco sobre conhecimento na aula passada, mas nessa aula nós estamos trazendo como ênfase a linguagem. Então, preste atenção. O que o filósofo busca? O filósofo busca, ele busca o seguinte: é necessário a lógica. Tem que ter lógica. Aonde, professor, que é necessário que tenha lógica? No discurso. Olha que interessante. Ele diz que é necessário que eu e você possamos ter lógica no nosso discurso. E ser evidente. Lembra que nós, nas duas últimas aulas, eu falei e pedi para que vocês assistissem o filme Discurso do Rei. Um filme fantástico, em que o príncipe, ele é convidado por seu pai, que é o rei, para levar um discurso aos seus súditos. E ele começa o seu discurso e ele não consegue dar sequência no seu discurso. Ele trava. E a multidão, os súditos ficam parados, todos olhando em direção a ele, o príncipe, e ele não consegue falar. Os dias se passam e ele e a esposa percebem que aquilo está trazendo grande dificuldade para ele na hora de se comunicar com as pessoas. E ele ele começa a procurar um tratamento e encontra uma pessoa que dá uma assistência a ele. No decorrer do tempo, seu pai, que é o rei, vem a falecer, seu irmão assume o trono e ele continua. No meio do filme, ele não quer mais o tratamento, mas depois ele continua. E de repente, o seu irmão não quer mais o trono, porque ele é casado com uma mulher que já teve um casamento. Então, por essa razão, não seria possível assumir o trono. Então, o seu irmão deixa o trono, ele assume o trono e ele encontra grandes dificuldades no primeiro momento para que ele possa lidar com os súditos, com as pessoas que estão ali em volta do seu reino. Mas com a ajuda de um profissional, um professor, ele consegue sair daquele local onde ele está e trazer um discurso mais conciso, mais concreto. Ou seja, ele começa a ter um discurso que tenha lógica, tá? E ele consegue levar uma mensagem para os seus súditos. Numa determinada parte do filme, as pessoas não conseguem compreender, não há comunicação. E em seguida, aí sim, começa a se ter um diálogo, começa a se ter um discurso, começa a se ter uma resposta, um retorno naquilo que se fala e naquilo que se ouve. Então aqui ele está dizendo, o que ele pensa sobre isso? É necessária a lógica no discurso e ser evidente naquilo que se diz. Você precisa ser evidente, tá? Uma linguagem que se fundamente na lógica. Opa! Então, o filósofo está nos dizendo, esse assunto sobre linguagem é justamente que eu e você precisamos ter uma linguagem que esteja fundamentada na lógica. A sua fala, o seu discurso precisam ter uma sequência, sobre isso que ele está dizendo. Então ele diz que seja pura, olha aqui, uma linguagem que seja pura, ideal e universal, que as pessoas consigam compreender. Vamos lá, sequência aqui na nossa aula. Mais uma vez, o que o filósofo está buscando? Uma linguagem formal, beleza? Fundamentada na lógica com evidências. Então, a sua fala ela tem que ter evidências, beleza? Então, já consigo compreender esses tópicos em que o filósofo coloca como prioridade para que a gente compreenda sobre a linguagem. Vamos lá, dando continuidade. A filosofia analítica é um movimento filosófico
originado no século XX, que se baseia no conceito de que a filosofia deve utilizar técnicas logísticas para obter clareza conceitual e que deve ser consistente com o sucesso da ciência moderna. Para muitos filósofos analíticos, a linguagem, olha aqui, a linguagem é a ferramenta principal e a filosofia consiste no esclarecimento de como utilizá-la. Então, nós não estamos trabalhando português, nós estamos trabalhando filosofia, justamente o que o texto está dizendo para vocês. A filosofia consiste no esclarecimento de como se deve utilizar o quê? Como se deve utilizar a linguagem, tá? Porque aqui vai dizer que a linguagem é a ferramenta principal dessa discussão. Quando o príncipe que se tornou rei no filme Discurso do Rei conseguiu ter um domínio maior sobre a linguagem, ele conseguiu o quê? Ter um espaço com os seus súditos. Ele conseguiu a liderança. Então é sobre isso que está falando. Está dizendo que a linguagem é a ferramenta principal e que a filosofia consiste no esclarecimento de como se deve utilizar. Então a linguagem e a filosofia, lá no Discurso do Rei, estavam andando lado a lado. Bom, outro ponto importante sobre o conhecimento e a linguagem é que durante os anos de 1910 a 1930, os filósofos analíticos como Russell e Wittgenstein se empenharam em criar uma linguagem ideal para a análise filosófica, que seria destruída das ambiguidades da linguagem comum. Os filósofos analíticos acreditavam que tais ambiguidades frequentemente prejudicavam a filosofia. Então, o que essa disciplina, o que esse assunto traz de importante? Ora, a filosofia da linguagem vai estudar justamente que o homem tem a capacidade da comunicação. Só que ele precisa, ao invés de utilizar uma linguagem formal, utilizar uma linguagem formal. Não é uma linguagem formal utilizada de uma forma em que as pessoas não venham compreender, mas uma linguagem em que tenha clareza, que tenha um objetivo, para que as outras pessoas consigam entender sobre aquilo que você está falando. Pois é, esse foi o nosso assunto de hoje, sobre conhecimento e linguagem na perspectiva filosófica. Eu, Jair Vieira, vou ficando por aqui. Próximo encontro nós estaremos juntos. Um forte abraço para você e para a sua família.